Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Vanilda. Eu me inscrevi no evento objetivando compartilhar e dialogar a reflexão que eu tenho desenvolvido em um artigo que é resultado da minha participação no curso de formação em Patrimônio Cultural e Material, realizado pelo Instituto de Artes e em parceria com a PROEX, UFO, sobre a coordenação dos professores Jarbas Siqueira e Jeremias Brasileiro. O título do meu trabalho é Uberlândia no roteiro da reparação histórica da escravidão, a Praça do Rosário como lugar de memória. O que me motivou a realizar esse trabalho? Em primeiro lugar, a participação no curso, conforme eu já disse, e sobretudo um fato ocorrido no dia 15 de setembro de 2017, durante a realização da mesa redonda Políticas Públicas para Patrimônio Cultural e Material, o papel das instituições públicas. Essa mesa redonda foi parte das atividades do curso, né? Na ocasião, o representante da Irmandade Nossa Senhora do Rosário e São Benedito de Uberlândia, Rubens Assunção, entregou à diretora de patrimônio do município de Uberlândia uma proposta de registro da Praça do Rosário no livro de registro dos lugares, conforme o decreto 3.551 de 2001, sobre o registro dos bens de natureza imaterial. Este foi o fato, né, um fato histórico, uma situação fática que virá a ser um fato jurídico. Bem, quais foram as perguntas que me suscitaram a partir daí e que se traduzem nos objetivos desse trabalho? Tentar responder a essas perguntas de modo problematizado. Qual o fundamento dessa iniciativa? O que é um lugar de memória? Qual o significado da Praça do Rosário para a comunidade negra congadeira de Uberlândia? Por que a necessidade do registro da praça como lugar de memória? Bem, essas questões eu irei apresentar as problematizações na última parte. A metodologia que eu utilizei para elaborar esse trabalho é composta pelos seguintes elementos: análise das fontes primárias, que no caso específico foi o documento da Irmandade Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, que foi entregue na ocasião do evento, e jornais da época, ou seja, da primeira metade do século XX, que tratam especificamente da Praça do Rosário. Pesquisa em fontes audiovisuais e depoimentos de sujeitos envolvidos no processo, sobretudo na Festa da Congada. Pesquisa em fontes jurídicas, como a Constituição Federal, o direito internacional, os documentos do IFAM e do IEFA. E, por fim, a pesquisa bibliográfica sobre os temas patrimônio cultural e material, direitos culturais, justiça de transição, que é uma perspectiva teórica e prática de justiça que eu vou explicar na próxima parte. Sobre o tema reparação da escravidão, que também é um dos meus temas de pesquisa, cultura afro-racial, história e memória, em uma perspectiva interdisciplinar, entre história e direito. Memória, eles são espaços intersubjetivos, ou seja, não é apenas um espaço geográfico, é o espaço do qual os sujeitos se relacionam, tanto com o espaço quanto entre si, e ali produzem e reproduzem suas práticas culturais, socioculturais, na verdade. Esses espaços, eles são significativos para uma comunidade, pois incentivam o processo de construção de memórias vinculadas aos acontecimentos traumáticos, como foi a escravidão, mas também das resistências dos escravizados na luta por liberdade, assim como da luta contra a discriminação racial no pós-abolição, até os dias atuais. A definição de lugares de memória, ela é muito comum nos trabalhos relacionados às ditaduras, que são os estados de exceção, ocorridos na América Latina e em alguns estados europeus e africanos também.
Do ponto de vista do estudo da escravidão a partir de uma perspectiva de justiça teórica e prática, esse lugar de memória passa a ser um lugar, né, um lugar onde as relações se dão tanto no período escravista quanto no pós. Portanto, quando se fala da comunidade negra, não há a necessidade de se dizer que são espaços que vão ser construídos agora, porque eles são espaços que já existem, né? Eles são espaços que eles podem ser transformados em lugares de memória. A legislação fala livro de registro dos lugares, mas na perspectiva dessa perspectiva teórico-prática de justiça, são lugares de memória, e é isso que eu adoro. Em Uberlândia, é fundamental que sejam criados ou que lugares que já existam sejam transformados em lugares de memória, para dar eficiência aos mecanismos de salvaguarda das manifestações culturais e da preservação da memória histórica da presença e resistência negra na constituição da cidade. É essa história que não está contada na cidade de Uberlândia. Do ponto de vista acadêmico, há vários trabalhos que são acessíveis aos acadêmicos. A comunidade, de forma geral, conhece a história oficial, que é a história dos fundadores. A história dos negros no século XIX e século XX em Uberlândia não estão nos livros. Bem, terceira questão. Qual o significado da Praça do Rosário para a comunidade negra congadeira ou não congadeira de Uberlândia? É o lugar de resistência contra o racismo no pós-abolição, que segregou a população negra de Uberlândia até meados do século XX, marginalizando-a. Contar a verdade histórica sobre a cidade implica contar a história das famílias negras que a constituíram, sendo elas, em sua ampla maioria, congadeiras. Mesmo que hoje muitas dessas famílias já não sejam mais, século XIX, início do século XX, a ampla maioria, segundo as pesquisas, segundo os relatos, era de famílias que frequentavam a Igreja do Rosário, né, pertenciam à Irmandade Nossa Senhora do Rosário São Benedito, portanto eram famílias congadeiras. Bem, a história oficial até agora considerou a história da comunidade negra no local de forma secundária na formação do desenvolvimento da cidade. Bem, e aí nós partimos então para a quarta questão, que foi uma das que suscitaram minhas reflexões, né? Por que a necessidade do registro da Praça do Rosário como um lugar de memória? Historicamente, o exercício ao direito de livre manifestação da fé e da cultura da comunidade congadeira tem sido atacado. Na primeira metade do século XX, a Igreja do Rosário era onde hoje se localiza a Praça Doutor Duarte. À época, o setor comercial da cidade. A elite política, religiosa e econômica da época, insatisfeita com a presença da festa no centro, transferiu-a para um fundo de fazenda, área periférica, onde hoje é a Praça Rui Barbosa. Para nós, negros e os membros da comunidade congadeira, a Praça do Rosário. Estão novamente no hipercentro da cidade e mais uma vez enfrentam constantes investidas de impedimentos de sua permanência no lugar. Finalizo essa exposição com os depoimentos do senhor Rubens Assunção e do historiador Jeremias Brasileiro, que sintetizam bem o significado da Praça do Rosário para a comunidade negra congadeira de Uberlândia e a importância da proposta apresentada pela Irmandade, transformá-la em lugar de memória. Trata-se da efetivação do direito fundamental à memória, dos direitos culturais e da reparação histórica da escravidão. A fala do Sr. Rubens, abre aspas, essa mudança foi porque o negro incomodava. A cidade é e era racista. Fecha aspas. E por fim, a fala do comandante-geral da Congada de Uberlândia e historiador, Jeremias Brasileiro,
abre aspas, nós não temos culpa se antes nos expulsaram para esse lugar periférico, fundo de fazenda, de matagal. Se hoje nós estamos no hipercentro da cidade, foram os racistas que nos jogaram aqui. Então, esse lugar é nosso e ninguém nos tira daqui. Fecha aspas. Muito obrigada.